Símbolos da Páscoa, coelhos são animais cativantes, carinhosos e que há anos dominam histórias famosas da TV e do cinema. Vamos saber mais agora. E sobre o universo dos coelhos, a gente vai conversar com o Dr. Kamal Filho, que é médico veterinário, Santuza Andrade, presidente do Grupo de Apoio aos Coelhos, GAC, e Carolina Braga, que é tutora da Greta e do Teodoro, que estão no colinho dela. Oi. Eles estão muito bem, pelo menos eu acho. Estão bem, estão tranquilas. Vivem juntos? Vivem juntos. Há quanto tempo, Carol? 5 anos já. Você pegou os dois juntos? Não, veio primeiro ele. Ele? Eu tinha uma outra coelhinha que faleceu, aí eu ficou sozinha demais, eu adotei ele. Aí a coelhinha faleceu, aí eu peguei ela. Então, é bom ter sempre dois para fazer uma amizade. Eu ia perguntar pro Dr. Kamal. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem vindo. É sempre bom ter dois coelhinhos? É legal, eles são animais que eles podem viver como hábitos gregários, né? Então eles se dão bem juntos. Mas quando você faz a introdução de um novo indivíduo na casa, precisa se tomar cuidado, porque também pode haver brigas, né? Então a gente sempre recomenda você fazer uma interação inicial no ambiente neutro, né? Não no ambiente que já está com o coelhinho residente, tá? Para eles poderem entender e sempre com supervisão, né? A gente já recebeu muito caso de animais que juntaram e brigaram, mordidas e tal. E como que coelho briga? Se mordem. Ah lá, a Carol fez assim. É briga feio. feio. É bem feio. Juro, igual gato. A adaptação, pelo que você falou e pelo pouco que eu entendo, me lembrou a adaptação com gatos, que tem que ser feito passo a passo, respeitando o tempinho deles. É mais ou menos nesse ritmo, não? Gato, eu sou pai de primeira viagem de gato há uns 2 anos só, né? Mas o pouco que eu sei de gato é que realmente eles são muito complicados para se fazer a adaptação. A interação e adaptação. Muitos, inclusive, não conseguem. Isso. Né? E coelhos também, muitos não conseguem, eles vão brigar sempre. A diferença é que o estresse do gato, eu acredito que seja mais exacerbado do que o de um coelho. Tá? Porque o gato grita, o gato vocaliza, né? Ele faz o riso, né? Ele faz dar aquele... E o coelho ele até pode rosnar, só que o negócio dele é mais atacar mesmo. Tá. E eles se encaixam tão... É uma coisa, a gente não consegue tirar o olho deles. Olha que gracinha. Deixa eu pegar um aqui pra... Quanto que eles pesam, Carol? Olha, tá um pouco acima do peso, mas é 3 e pouquinho. Não, 2 e pouquinho, quase 3. Cada um? Cada um. Tá. E Santuza, nessa época, a gente sempre fala porque, ai, que gracinha, Páscoa e tal, vamos ter um coelho. Pelo pouco que a gente já conversou, a gente viu que é um ser vivo, que tem as suas particularidades, que precisa ser respeitado na sua totalidade, né? Aí na empolgação leva o coelhinho para casa. Aí depois a gente vê aquelas feiuras todas. E aí o coelhinho cresce, né? Aquela coisa que era pequenininho, uma bolinha, cresce. Isso. E vai ser o coelho, o que ele faz, vai roer pé de mesa, vai roer fio, tem pelo, né? O coelho, ele é presa, então ele esconde muito se ele tá sentindo alguma coisa. Então você tem que ter muita interação. Ele é presa. Olha, uma coisa que a gente não se dá conta. Então, por exemplo... Então ele fica acuado. Exatamente. Então, assim, pecado. O gato se lambe e vomita a bola de pelo. O coelho não. Ele ingere esse pelo, né? E não vomita. Então você tem que ter muita interação, entender muito o coelho para perceber se ele está com algum sintoma. E isso tudo demanda tempo. Isso que eu falo, então, o coelho requer atenção. Requer atenção, requer atenção. E eu falo que é uma linguagem silenciosa, né? Porque é igual o Kamal falou, os outros mais eles vocalizam, né? Mais assim. Expressam que, ó, não tá legal. Mais. E aí começa a dar trabalho, né? Ele tem um custo alto, você manter ele direito tem um custo alto. Ah, é? O que custa no coelho? Vacina, alimentação, tudo? A vacina aqui no Brasil ainda não tem. Aí o Kamal pode até falar melhor do que Vou querer que fale, sim. A ração de boa qualidade é mais cara que uma ração de cachorro. O veterinário também tem que ser de animais exóticos e silvestres. Também tem... já é especializado. Tem que ser especializado. Quanto tempo dura, em média, um coelho saudável? 10, 12 anos. Tá, então a pessoa tem que se... Ai, que belezinha. Olha que graça. Ela tem que se preparar para isso. Tem que se preparar para isso.
Nossa, eu sou muito ignorante. Eu vou perguntar sem vergonha, porque afinal de contas, né? Estudei para aprender a perguntar. São a mesma raça? São raças diferentes? Como é que a gente pode identificar um coelho, Kamal? Existem algumas raças, né? Fusilope, Antelope, Rex, o gigante de Flandres, né? Mas geralmente esses animais resgatados, eles são misturados, são mestiços. Os que estão qual o nome deles? Que agora Esse aqui é o Teodoro. Ah, eu adorei os nomes. Teodoro. Greta e Teodoro. E a Greta. Tá. Adotados sem raça definida, o que a gente chama de SRD. Uhum. E você adotou porque eles foram vítimas de maus tratos? Como que eles chegaram até você, Carol? Foi por meio da ONG da Santuza, né, do GAC, o Grupo de Apoio aos Coelhos. O Teodoro ele nasceu num lar temporário, né? Então a mãe dele foi resgatada prenha, porque quase todas as fêmeas são resgatadas prenhas. Jura? Coelho, então, a fama é real, assim, né? Vamos a fama resgatar. se justifica. Um resgate, 5 coelhos vira 20, 30, assim, fácil. E resgata porque estavam... abandonados. Mas é muito abandono. Né? É muito abandono. Mas é muito. Só que como o coelho é preso, você não vê na rua, assim, igual um cachorro. Ele fica escondidinho. Fica escondido. Bom, aí veio o Teodoro primeiro. Aí o Teodoro nasceu, então, nesse lar temporário, mamou, desmamou, né? Esperou o tempinho ali dele desmamar e foi posto para adoção. Aí eu falei, esse é meu. Esse aí que eu quero. A Greta foi um pouco diferente, porque a Greta, eu achei ela num resgate que eu participei da ONG. E ela cabia na palma da mão. Jura, né? Ela mesma. O olharzinho, né? Oh, meu Deus. Então, ela foi resgatada pititiquinha, há 5 anos atrás. E aí, mamou também. E aí, depois foi colocada para adoção. Aí, eu tava precisando adotar mais um coelho. Muito. Necessitando. E aí, descobri que ela tava disponível ainda. Falei, pô... É minha, minha filha. Minha, já encontrei ela. Esse foi o terreno que a gente fez o resgate junto com o GAC, né? E era assim, era um terreno baldio. Baldio, aqui em São Paulo, no Cambuci. Então, é o que a Santuza tá falando. É um lugar que é no meio da cidade, mas é escondido. E dava pra ver até sabe quando você procura endereço no mapa, assim, na internet? Dava pra ver os coelhos na foto do mapa, assim. Tava muito tempo e a gente foi lá fazer os resgates. A Greta. Olha lá ela. Que bonitinha. Como é que são as vacinas? Então, pelo visto, não tem legislação, não tem protocolo no Brasil, Kamal? Na verdade, não temos protocolo vacinal no Brasil, né? Existem algumas doenças que exigem vacinação, inclusive se você for fazer o translado e mudar para algum outro país com esse coelho, eles exigem essa vacinação, só que aqui no Brasil não é permitido, porque ela não entra legalmente. Não entra, né? Como é que faz? Não faz. Infelizmente não faz, né? O Ministério da Agricultura diz que essas doenças elas são erradicadas no Brasil, que elas não existem no Brasil, né? Então... E na prática isso se confirma? Contraditório. Tá. Há controvérsias. Há controvérsias. Tá. Né? O ideal seria que se tivesse disponível as vacinas... Então não tem vacina? Fazer, né? Não. Então como é que faz para manter o coelho saudável? Essas doenças, elas incidem muito na natureza, teoricamente, né? Então, um coelho que não passeia, um coelho que ele fica em ambiente restrito, não teria esse tipo de problema. Não vai se contaminar. Exatamente. Agora, por exemplo, raiva, a gente vê às vezes o pessoal vacinar para raiva. Só que a vacina de raiva, ela é para cão e gato. Exato. Ela não é para coelho. E isso pode causar danos neurológicos no coelho, é bem perigoso. Inclusive, a Santuza tem uma coelhinha adotada que ela foi vacinada erroneamente para raiva. E aí? E ela tem um problema neurológico, a cabecinha dela é torta, assim. Ela, por exemplo, ela só consegue virar para um lado. E como é que você sabe que é efeito da vacina? Porque... esse o efeito que dá. E aí histórico. O antigo tutor falou que levou no veterinário de cães e gatos. Essa é a sua? Essa foi a minha primeira coelhinha, a Florzinha. E depois que ela morreu, que aí eu fui adotar outro coelho, fiquei sabendo da situação do coelho no Brasil, de abandono, essa questão da Páscoa, o absurdo que é de abandono, assim, depois da Páscoa, Dia das Crianças e tudo. E essa é a Floquinha, essa que foi vacinada contra a raiva. E aí na logo do GAC tem até uma florzinha que é em homenagem à Florzinha. Uhum. Ela... Olha.
Ela é um amor, essa pergunta. Quando vê a filha, né? Mãe quando vê a filha. Olha lá. Não, e muito, a Greta muito carinhosa, e o Teodoro muito carinhosos com você. Você chegou a ter outro pet ou você sempre teve coelho, Carol? Sempre tive coelho. Por quê? Eu achei que era mais fácil ter, mas não é. Mas aí eu descobri e me apaixonei. Então é bom ter noção disso. Com certeza. Importante, né? E aí a alimentação é só ração? Imagina, a ração ela compõe de 10 a 20% no máximo da alimentação diária do coelho. Né? A alimentação diária. A alimentação ela tem que consistir em feno e verduras escuras, né? Mas também a verdura não pode ter muito cálcio, porque se o coelho tem uma predisposição a acumular cálcio no organismo, ele pode apresentar excesso de sedimento na vesícula urinária, que é a bexiga, ele pode apresentar cálculo e um monte de problemas, né, que a gente então tem que ter, inclusive, um espaço, porque a alimentação demanda um espaço, pelo que você está falando. O feno, as verduras. Demanda, né? A gente preconiza que o coelho não seja mantido em gaiola. Ah, lá, comendo uma catalana. Mas é de uma elegância. Você trouxe também? Trouxe. Que é a favorita deles aí. E tem hora... É rúcula? É Catalônia. Catalônia, amarguinha. Bem amarga. Eles gostam de coisa bem amarga. E tem hora certa para se alimentar ou se alimentar a hora que tem vontade? Lá em casa tem hora certa para se alimentar, para criar rotina. Qual é o horário? Quais são os horários? De manhã cedo, quando a gente acorda, que eu acordo porque eles acordam, né? Começa a fazer barulho. Aí de manhãzinha tem uma verdura, que é esse momento. Aí na hora do almoço, mais ou menos, tem uma ração. Feno fica à vontade, porque feno é a base da alimentação, então tem que deixar sempre. Tá. Aí à noite faço de novo. Então um pouquinho de verdura e mais tarde a ração. 3 refeições diárias. E atividade física, como é que é? Então, nós não indicamos que o coelho fique em espaço restrito com uma gaiola, por exemplo, né? Então, o espaço, a casa ou o quarto que ele vai viver tem que ser adaptado, fios suspensos, né, em um local amplo. Se não tem como fazer um local totalmente adaptado, pode fazer um cercado 2x2, 3x3, mas algum local amplo para ele poder se movimentar, se exercitar. Né? Mesmo porque o trato gastrointestinal deles é o órgão de impacto, é o órgão mais sensível, o sistema, né, gastrointestinal é mais sensível do coelho. Então, quando o coelho ele fica no espaço restrito e não se movimenta, isso pode predispor também a algum problema. E como são as fezes? As fezes, a gente brinca, né? Fala que são pequenas bolinhas. Né? Parecem floquinhos de chocolate. Né? E esse é o primeiro tipo de fezes. E o coelho também ele produz umas fezes chamadas secótrofos, que eles ingerem essas fezes. É como se ele fizesse uma nova absorção dos alimentos. Faz parte da fisiologia deles. Então o secótrofo é uma fezes em formato de caixinha de uva, um pouco mais umedecidas, né? Então eles produzem 2 tipos diferentes de fezes. 2 tipos diferentes. Essas fezes que são secótrofos é proveniente da verdura e do feno que eles comem. E é só essa que eles consomem? Só essa que eles consomem, porque na primeira passagem pelo trato gastrointestinal, ele não consegue ter absorção das vitaminas e dos nutrientes. A natureza é impressionante. Então ele precisa ingerir novamente. Mas não é comum você ver o secótrofo espalhado pelo chão. Né? Ele já faz escondidinho para consumir? Eles fazem direto na própria boca já. Parece que eles estão fazendo uma higiene íntima, quando na verdade ele já está defecando e fazendo a ingestão. Coisa. Hábitos noturnos? Perdão. Hábitos noturnos? Geralmente, hábitos noturnos sim, né? Mas eles podem se adaptar conforme o ambiente que eles vivem. Porque a Carol falou, eu acordo cedo porque eles acordam. Eles aprenderam um pouco da rotina lá em casa. Eles têm muito a coisa do amanhecer e do anoitecer, assim. À noite eles ficam bem agitados, mas como eu dou uma sossegada neles, eles vão dormir. Cada um na sua caminha, como a gente viu. Eles vão na minha cama, né? Até mostrei a foto, tem uma fotinha aí deles. Eles dormem num pé da minha cama, assim, porque senão a gente se mexe. Bom, ela é folgada também um pouco. A cama é dela. A cama é dela. De noite ela deixa você dar um cochilo. Dá pra ver até no relógio que são 10 da noite. 10 então e 1. É a hora dela dormir, então ela vai dormir. É assim que funciona. E aí, como é que você faz pra eles ficarem quietinhos à noite, Carol? Ai, não faz muito, né? Não faz. Eles aprenderam. Foi na insistência, porque no começo, para se adaptar em casa, eles fazem barulho mesmo. É desconfortável. Que barulho que faz? Eles mesmos não fazem, não vocalizam, não tem barulho. Mas eles jogam coisa, correm,
roem coisa. Que eu então, não consigo o imaginar. Beto cava também. Ah, fica cavando. Cava o sofá, então assim... Ah lá. É, Ai, que bonitinho. Aí você tá dormindo, passa um coelho passa assim. um coelho na sua cara. A Greta Oi, eu tô teve aqui, muito. né? Passa bem aqui. Passa assim. E de manhã acorda também se mexendo, fazendo barulho. Isso, vamos tocar o terror em casa. Vamos, tá na hora de acordar. A gente tem um quarto, que é o quarto deles. Aham. E aí eles começam a tocar o terror, 6 e pouco da manhã, eles começam a tocar o terror em casa. Vizinho mesmo. reclama? O vizinho, felizmente, é demais. Então ele escuta e ele não sabia o que era. Eu falei, o que você tem em casa? Que barulho é esse? E aí eu falei, é coelho, e ele gosta. Então o vizinho é joia. E outro fator pra gente levar em consideração. O vizinho vai ouvir o barulho. Vai, com Vai. certeza. Tá. E quando você precisa sair, eles ficam bem sozinhos? Eles ficam bem sozinhos, mas eu tenho que voltar todos os dias. Eu não deixo sozinho em casa. Ah, pra viajar tem que ter um hotel. É difícil achar hotel. Tem alguns cuidadores que ficam com os animais ou gente que visita a casa para dar uma olhada geral. Mas eu felizmente tenho o apoio da minha mãe. Então eu largo lá Eles na têm casa da avó. minha mãe Quem de tem vez em avó tem tudo. Agora, Santuza, a gente já viu que realmente é delicado, precisa de muito amor, muita dedicação. E na natureza, como é que eles vivem? Porque assim, o fato deles serem presas, eles se escondem, mas precisam se alimentar. A alimentação tem que ser balanceada. Como é que eles ficam? Em terreno baldio? Então, todos Beira os de coelhos estrada. que a gente resgata, todos estão doentes. Porque o pessoal fala assim, come matinho, então eu vou soltar num terreno. Não tem um coelho que a gente tenha resgatado, já, né, o GAC começou em 2016, em 2020 a gente virou ONG, foram acho que já até passou de 1.000 coelhos, ou Resgatados. tá na portinha dos 1.000. Parabéns. Todos, obrigada, todos doentes. Que assim, tipo de doença, Santuza? sarna, que assim, praticamente a gente resgatou coelho sendo comido vivo, literalmente, né? Pela o Vitória, sarna. por sarna, pneumonia, piométria, que é no ovário, né? Na parte de útero, essas coisas, assim, pododermatite, que é nas patinhas. E aí trata com medicação? Pasteuréola, aí o Camal explica que eu nunca sei falar o nome. Né? Não, só um adendo, assim, né? O coelho, o nosso aqui no Brasil, o silvestre, é o tapiti, né? Ele é uma lebre e não é domesticado, né? Nós não recomendamos. Não estamos falando desta lebre, Não. estamos falando destes... Exatamente. Agora, Ótimo. aí quando a gente fala do coelho doméstico, né, que é o mantido como animal de estimação, ele é um coelho que ele não é originário do Brasil, seria um animal de fauna exótica, né? Então, Originário de onde, Camal? Holanda, por aí, né? Tá. Aí você vai tendo os cruzamentos genéticos, as raças diferentes, né? Vai tendo em outros países. Então, ele seria uma espécie invasora. Então, seria até um crime ambiental a pessoa abandonar ou soltar. Exatamente. Ou soltar o coelho, né? E as doenças, como a Santuza falou, muito ácaro, né? A sarna, ela vai comendo a orelha do coelho, vai para outras partes, dedos, né? Parasitas internos também, coccidídeos, né? A gente tem também, precisa ser tratado. As doenças reprodutoras, a gente acaba diagnosticando numa segunda etapa, né? Quando faz um ultrassom, faz um exame de sangue. Mas primeiro tem aquele tratamento de impacto. Exatamente, que geralmente são os ectoparasitas, né? Que são os parasitas externos e os endoparasitas. Trata via oral. Via oral, a gente faz um tratamento, primeiro a gente faz a identificação do parasita, né? Identificou o ácaro, faz o tratamento injetável, com fármacos injetáveis, né? Os endoparasitas, a gente faz um exame de fezes, identifica e faz o tratamento via oral. Caríssimo tudo. Não, o tratamento até que não... as medicações, elas são igual de cão e gato. Tá, né? Não pode teria variar. problema. Pode variar. Mas como você falou, a consulta numa clínica especializada, Entendeu? aí tudo tem sim Primeiro o seu que já é valor. difícil achar, custa mais caro, porque né, é mais especializado. E em média, numa ninhada, vem quantos coelhinhos? 8, 10, já vi ninhada com 12 coelhos. Tá. Já teve alguma ninhada na sua casa, Carol? Não, todo mundo castrado em casa. Então. Adotou, castrou, né? Adotou, castrou. O GAC, ele já faz a adoção do animal castrado. A gente não doa sem castrar. No primeiro resgate grande nosso, que foi numa escola municipal em Campinas. Então pensa, os coelhos lá, tinha coelho que estava num quartinho para morrer, lotado de sarna, numa escola.
E a gente resgatou e dava um papelão para eles comerem. Foi um horror, assim. E aí teve uma coelhinha que pariu dentro do meu carro. Santuza. E nesse resgate foram quantos coelhinhos? Eram adultos, foram acho que 42. E depois todas as fêmeas prenhas. Todas? Todas. Então é um volume, né? É um volume. Quando que ele fica nervoso, Carol? Bate o pé. Hã? Eles batem o pé. Sabe aquele do filme do Bambi, que tem o tambor que bate o pé atrás? É assim. Eles ficam nervosos, irritados, eles batem o pé. Tem outros comportamentos. O Teodoro, a Greta joga um pote de comida quando eles estão com fome. Existe personalidade, sim. Tem personalidade. Joga como... Pega com a boca e já joga arremessa. longe. Arremessa. Estamos nervosos, né? Estamos nervosos e com fome. Mas bate o pezinho como? Já mas é demais a patinha esse bicho, de né? trás, eles bate batem o pezinho. e faz um barulhão. Faz um barulho, faz... Você tá brincando? Faz um barulhão. É um ossinho, né, que tem na patona de trás. E batem juntos ou Um de cada vez, a patinha de trás é como se estivesse dando um... Não é um coice, mas ele bate no chão. Bate o pé mesmo. E faz um barulhão. A gente chama de coelhada. 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 E eles não brigam, Greta e Teodoro não brigam, porque foi feita a adaptação. Foi feita a adaptação, demorou, não é brincadeira, assim, demora para fazer a adaptação. A gente vai aprendendo bastante no meio. E toda vez, assim, como eles falaram, é um bicho que é delicado. Então, às vezes, eles ficam internados e tal. E se um fica internado, na hora que volta, rola umas brigas. Aí a gente faz a integração de novo e volta a se amar de novo. Mas eles são muito grudadinhos. E o que não, assim, olha a coisa mais linda, Carol. O que mais te encanta em ter coelho como pet? Eu acho que eles têm muitas camadas de personalidade que você só vai descobrindo depois que você promove esse ambiente seguro para eles, né? Então é diferente, por exemplo, de um cachorro ou de um gato que já chega e já tá dominando. Então você vai... o Teodoro, por exemplo, ele não deixava encostar nele nos 2 primeiros anos que ele morou na minha casa. 2 anos? Ele não gostava de encostar, de carinho, nada. Então, e a gente foi se conhecendo, estamos se conhecendo até hoje. E hoje ele gosta de carinho, ele é mais fofinho e tal. Mas eu acho que essa coisa de ir aos poucos, assim, tem nuances de cada um. Respeitar o tempo do outro ser vivo. É bem bacana. Assim, a Greta? Legal. A Greta, ela é carinhosinha, ela é beijoqueira, ela é bem manhosinha, assim, ela é mais... e comilona. O Teodoro, ele é mais antissocial um pouco, já virou de costas. Não gosto que fiquem falando de já mim. virou de costas para as câmeras. E ele é mais... As brincadeiras dele são um pouco mais agressivas, então ele gosta de morder, ele gosta de... Eu ia perguntar se morde. Eu tenho uma tatuagem da mordida do Teodoro, tá? Então, cadê? Assim, aqui... Essa é uma original, essa é uma que ele mordeu e virou. Pequenininha, mas deve ser ardida. Deixa eu ver, mostra pra câmera de novo, fazendo um favor, Carolzinha. Aqui. Essa é de verdade, é uma mesmo, e essa foi a que ficou. Dá pra ver? E por que que você aprontou que ele te mordeu? O que acontece? Ele não morde normalmente. Ele é bem bonzinho, na verdade, mas a gente tem que fazer escovação todos os dias. Tem que escovar como... O pelo. Todo dia, pra não fazer bola de pelo e, enfim, né, faz mal. Então a gente tem que escovar todo dia. E ele acha não chato. gosta, especialmente quando mexe no bumbum. Aí, se mexer no bumbum, ele vai morder. Então você mexe no bumbum, ele morde e a vida é assim. Com uma escova especial. Uma escova específica. Na verdade, acho que no Brasil nem tem para coelho, mas a gente usa de gato e adapta. Assim, Kamal, quem que está indicado a ter coelho em casa e quem que não deve optar por esse tipo de pet? Primeiro, observar o espaço que o animal vai viver. Né? Eu tenho espaço, eu tenho como adaptar, eu tenho como subir todos os fios dessa casa, eu tenho como esconder todas as tomadas, né, para eles não tomarem choque, porque eles são curiosos, eles vão acabar mexendo. Né? Uma pessoa que possa dar atenção para o animal, como a Santuza comentou, eles são presas. Né? Então, para ele demonstrar Engraçado, que está doente, isso virou uma chave na minha cabeça, né? Porque assim, somos humano predador e tal, assim... Um contato direto com a presa. Exatamente. Então, eles dificilmente vão demonstrar que estão doentes. E quando eles demonstram, é porque já não está nada legal.
né? Porque então aí a pessoa ela precisa prestar atenção quais são os hábitos alimentares, os hábitos de defecação, de urina desse paciente, né? Como que ele costuma se posicionar, o horário que ele costuma dormir, o horário que ele costuma comer. Então precisa ter uma grande observação, né? Ele não é um pet que a pessoa vai ter o coelho e vai falar, ah, não, hoje não vou brincar, hoje não vou dar atenção, porque eles demandam bastante atenção. Mas do ponto de vista psicológico, eu fico imaginando que especialmente o coelho deve fazer muito bem, mas muito bem, porque é uma relação intensa e contínua, então deve fazer muito bem para quem tem... Tô errada, Carol? Você entendeu o que eu quis dizer? Perfeito. Não é? Ajuda, bom, por exemplo, na pandemia, eu moro sozinha só com eles. Foi, assim, talvez o que me manteve a saúde mental, assim. E também pra gente aprender a dosar a agressividade, porque... Né? Respeitar o tempo do outro, ver que tem um limite, é isso mesmo. Começou a me ver tudo isso, né? Assim, que são os opostos, né? O humano e a presa. Com certeza. Eu vou dar as redes sociais da... Você quer dar a sua rede? Prefiro que vocês deem as redes sociais. Vamos começar pela Santuza. Vamos lá, Santuza. Se eu quiser adotar um pet, como é que funciona? Se eu quiser colaborar com a ONG, o que eu tenho que fazer? Se quiser adotar, pode entrar no nosso Instagram, que é GAC Grupo. GAC Grupo. E aí vai na bio e lá tem Quero Adotar e aí tem o formulário. É um formulário grande. Enfim, tem todo um processo. E o nosso site é grupo de apoio aos coelhos.org.br. Tá. Não quero adotar, mas quero muito ajudar a causa, né? Quero ajudar no resgate. Se bem que, assim, uma amiga minha que resgata, ela falou, Regina, resgatar animal não é um trabalho bonito, não é um trabalho fácil, é triste. É muito triste. Mas, enfim, quero ajudar de alguma maneira. Nós podem fazer, assim, doações esporádicas. A gente tem um sistema de apadrinhamento também. Ah, então isso é tão legal. Que é pela plataforma Padrim. Então, vai direto do cartão de crédito e... Qualquer doação, assim, ajuda muito. Muito. Mas muito mesmo. Carol, cadê as suas redes? Bom, eu criei uma rede para eles, né? Porque meu Instagram era só eles. Eu falei, gente, então eu me confundindo com eles. Então a gente criou um Instagram que chama Air Bunny Bee, air.bunny de coelho em inglês, em bee como a marca. Porque a gente fica fazendo avaliações de como eles estão criticando a minha casa, basicamente, enquanto eu estou servindo eles lá, entendeu? Eles estão te julgando. Julgando o tempo inteiro, fazendo avaliações. Maravilha. Então, essa é a rede deles. Kamal, a sua? Minha é Kamal Filho. Kamal com K. Kamal com K e ali no final, Kamal Filho. E só agradecer mais uma vez, né, ao espaço. E eu sempre gosto de frisar, principalmente nessa época, né, que os coelhos não são brinquedos, o animal não é um brinquedo, né? Então, na hora que a pessoa for adquirir seja por adoção ou o meio que ela for ter, né, que ela saiba da responsabilidade que é ter um animal e que ele vai precisar de muitos cuidados. Um ser vivo não é bibelô. Exatamente. Não é bibelô, não é enfeite, não é para aparecer na rede social, nada disso. O Kamal é médico veterinário de animais exóticos, é isso? Isso, só trabalho com pets não convencionais. Por exemplo, coelho. Coelho, porquinho da Índia, calopsita, papagaio, serpente, jabuti, lagartos. Até louva-a-Deus. Até louva-a-Deus? O louva-a-Deus foi um atendimento lá da clínica que o Luiz Guaraná atendeu, o Alessandro fez a cirurgia do louva-a-Deus. Você tá brincando? Cirurgia no louva-a-Deus? Fizeram. O que ele tinha? Ele caiu de um armário, né, e teve uma ruptura na cavidade celomática. Mas ele era pet? Pet. Ai, que maravilha! Você sabe que a gente fez uma pauta aqui super interessante de um veterinário e de um outro moço que mexe com tecnologia e tal. Ele fez uma prótese para o jabuti. Legal. Geralmente, o jabuti estava queimado. Vítimas de queimaduras, né? Eles podem fazer uma prótese 3D. Legal. Contem sempre conosco. Muito obrigada. Ai, gente, que agradece demais. Boa Páscoa. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. obrigada.